Maracanã. Os dois times vêm de derrotas no Brasileirão. Para o confronto, o tricolor deve contar com um velho carrasco rubro-negro. A gente vai ver essa reportagem sobre a expectativa do clássico e na volta a gente comenta. Rodou. O reencontro de dois times que tiveram uma ótima participação no Mundial de Clubes. O Flamengo foi até as oitavas de final e deu adeus após ser eliminado pelo Bayern. Já o time de Guerreiros foi o quarto melhor da competição, levando para casa quase 330 milhões só neste torneio. Além de estar com a autoestima elevada por ser o único brasileiro a chegar mais perto da disputa. Acho que vai ser um jogo bom, né? A gente sempre espera aí que o Flamengo ganhe, né? Torcer sempre pelo Flamengo, mas vai ser um jogo bom, porque o Fluminense foi longe, né? E o Flamengo também, né? Perdeu pro Bahia ali, foi uma oportunidade legal. Fla-Flu é o Ai Jesus, como diz o hino, né? Então, clássico não tem favorito. A gente espera que o time continue jogando do jeito que está jogando, que aí a gente está mais próximo da vitória. O elenco de Renato Gaúcho aproveitou a competição para se encaixar mais e colocar as ideias do treinador em campo. Pelo Campeonato Carioca, a disputa entre Fla-Flu é acirrada. Esse ano, as duas equipes empataram e o Flu acabou derrotado na final. Desde 2019, o confronto entre os dois times é bem equilibrado. Em 38 jogos disputados, são 15 vitórias para o Flamengo, 12 para o Tricolor e 11 empates. No ano passado, pelo Brasileiro, foi uma vitória para cada lado. E agora será o primeiro duelo na competição esse ano. O tricolor ainda pode contar com o velho carrasco do Flamengo, o retorno de John Kennedy. Identificado com a torcida e um dos heróis da conquista da Copa Libertadores da América de 2023. E que já quer voltar fazendo a diferença contra o rival. Pelo Flamengo, o time vem bem na temporada, mas passando por turbulência nos bastidores. Já que Pedro não foi relacionado a 2 jogos e está tendo que provar que quer voltar a ser o jogador que a torcida espera. Mas se tratando de Fla-Flu, tudo pode se esperar. Os rubro-negros podem contar com uma boa fase. Os tricolores com a inspiração de Renato Gaúcho. Pra gente massacrar o Flamengo domingo, pô. Deve ser 4-1, como foi na final do campeonato, da última decisão que disputamos, a penúltima, né? Que foi o campeonato Carioca de 2023, né? A gente esperamos que seja um ótimo jogo, né? Do Flusão. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu boto 2-0 no Flusão no Flamengo. O técnico tem quase 70% de aproveitamento em 24 jogos. Em 24 partidas, são simplesmente 14 vitórias com 5 empates e 5 derrotas. Já Felipe Luiz tem 74,3% de aproveitamento. Em 53 jogos, tem apenas 5 derrotas. O Flamengo briga pela liderança e o tricolor fica mais perto da disputa pelo G4. Com promessa de casa cheia, qual carioca que sairá melhor nesse duelo? Vene Casagrande, falta ainda pro jogo, né? Mas como é que será que o Bruno Henrique não joga? Como é que será que vem esse Flamengo, Vene? Inclusive, fica aqui minha indignação em relação à suspensão do Bruno Henrique, porque foram 2 cartões extremamente injustos. O último, inclusive, no último jogo, foi um absurdo, absurdo. Eu, se eu fosse árbitro, eu teria vergonha ao assistir o lance. Dito isso, ele está suspenso. E agora fica a dúvida aí de quem entra no setor ofensivo. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que chegou o momento do Alan ser titular na equipe do Flamengo. Eu espero que Felipe Luiz não invente, entre aspas, de colocar o Juninho. E eu sou um cara que eu sempre defendi o Juninho aqui, sempre respeitei o futebol do Juninho. Mas futebol é momento. E o momento do Alan, ele pede passagem. O Juninho é um jogador que foi contratado a pedido do técnico Felipe Luiz, entendo isso tudo, tem uma característica que o Felipe Luiz gosta bastante, mas o Alan também tem essa característica. E o próprio Felipe Luiz disse, o Alan não sente pressão, ele entra em campo como se fosse uma pelada na esquina da casa dele, independentemente do adversário. Então acho que chegou o momento de o Alan assumir essa titularidade na ausência do Bruno Henrique. Intensidade ele tem, estilo de jogo parecido também tem. Sabe fazer gol, já mostrou isso. Então não há motivos para ele não colocar o Alan agora no setor ofensivo na ausência do Bruno Henrique, repito, que está suspenso. E o Pedro, não faz o menor sentido se ele colocar o Pedro como titular. Ele vai ser totalmente incoerente se ele fizer isso. O Pedro vem treinando mal, brigando para ser relacionado. Então, eu acho que o debate é esse, se ele vai ou não ser relacionado, isso. né? Não eu se acho ele que vai ser titular. Eu acho que relacionado ele vai ser. Depois de uma semana aí treinando, não tem como você não relacionar o Pedro pela 3ª vez consecutiva. E ele vem treinando. Dizem que ele está treinando melhor,
Mas aí você tem que ver na visão do Felipe Luiz. Hoje tem treino, 3h30 da tarde, e ainda tem um treino de amanhã. Ou seja, 2 oportunidades para o Pedro pedir passagem e voltar a ser relacionado. Acho que relacionado ele vai ser. Agora, se ele for titular, será incoerente da parte do Felipe Luiz. Nos demais campos ali, nas demais posições, eu acho que ele vai manter o Varela, obviamente, na lateral esquerda, na ausência do Ayrton Lucas e do Alexandre. E o Vinha vai até jogar hoje um jogo do Sub-20 contra o Bayer Leverkusen, um amistoso. Então, assim, não faz sentido também ele começar com o Vinha nesse jogo. E na lateral direita ele mantém o Wesley. Na zaga ele deve retornar com o Léo Pereira, ao lado do Léo Ortiz. Inclusive o Léo Ortiz caiu um pouco de produção nos últimos jogos. Justiça seja feita. Tem errado muito passe ali, passes esses que ele não costumava errar. Então o Flamengo não tem muito segredo. A ver que ele vai botar no setor ofensivo. Eu já dei minha opinião. Eu acho que chegou a vez do Wallace. É o suficiente. O primeiro tempo do Flamengo acabou 4-0 Sub-20 Flamengo em cima do Bayer Leverkusen, que é o time principal. É o Sub-20 do Flamengo contra o time principal da equipe alemã. E foi um baile. Matheus Gonçalves deitando, Lohan deitando, o Vinha jogando muito bem. Sim, a gente contou no último vídeo, 4 jogadores do elenco profissional desceram para jogar esse jogo. Cleiton, Matheus Cunha, Vinha e Matheus Gonçalves. E eles estão deitando. Essa é a melhor resposta que Matheus Gonçalves, Lohan, toda essa garotada que não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz tem que dar. A melhor resposta é essa, dentro de campo. E não faz mais o menor sentido o Matheus Gonçalves não ter oportunidades com o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz já disse que ele treina bem, ou seja, o GPS dele vai muito bem, obrigado. Ele tem qualidade, ele tem potencial. Eu não estou aqui pedindo para ele ser titular, eu não estou aqui pedindo para o Lohan ser titular, eu estou aqui falando que o Felipe Luiz precisa acordar, abrir os olhos para a garotada. Sabe por quê? O Flamengo ia contratar um tal de Mickey Johnston, um atacante irlandês que não sabe fazer gol, sendo que você tem Matheus Gonçalves à sua disposição. Ao invés de investir 40 milhões de reais nesse jogador, em um atacante que não sabe finalizar, por que você não investe seu tempo em Matheus Gonçalves? Valoriza esse jogador. O Flamengo ia vender esse jogador por 3,5 milhões de euros, por 50%, ao Cruzeiro. E eu não vou ser engenheiro de obra pronta, não. Eu acho que o valor, para mim, nem era um absurdo, porque o jogador só se desvaloriza. O absurdo, ou melhor, o contraponto que eu faria é por que vender para um time que vai brigar por título na temporada com você, que no caso é o Cruzeiro. Utiliza o Matheus Gonçalves, Felipe Luiz, abre o olho. Volta a dar oportunidades ao Lohan. Abre o olho. No domingo, no Fla-Flu, com o Bruno Henrique suspenso, coloca o Alaciano, não vai me inventar de colocar o Juninho. Vamos, Felipe Luiz, se ajuda, me ajuda a te ajudar, abre o olho para a garotada. A garotada está pedindo passagem. O primeiro tempo do Flamengo, repito, nesse Sub-20 contra o Bayer Leverkusen, foi uma amostra disso. Ah, mas é pré-temporada para o time alemão. E daí? E daí? Os garotos estão jogando muita bola. O Matheus Gonçalves está jogando muita bola. Precisa de mais oportunidade. E por falar em Matheus Gonçalves, o Olympiacos de olho nele. O Olympiacos está de olho nele já há um tempão. Sabe desde quando? Desde a final do Mundial Sub-20, que o Matheus Gonçalves jogou contra o próprio Olympiacos. O dono do Olympiacos estava lá assistindo no Maracanã, em um dos camarotes. E gosta de jogador, E o dono do Olympiacos tem uma relação extremamente próxima com o empresário dele, Juliano Bertolucci. E aí o Flamengo vai, entre aspas, perder um jogador desse? Não pode perder um jogador desse. Outro clube europeu que está de olho no jogador do Flamengo é o Porto, que está interessado no lateral direito, Daniel Salles, o lateral de 19 anos, inclusive é um bom lateral, tem recebido propostas do clube português, segundo a imprensa portuguesa. É um bom lateral, hein? Daniel Salles. E vou te falar, para lateral, acho que a safra é muito boa, cara, muito boa mesmo. O Flamengo tem um lateral, hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo jogou com, se eu não me engano, o Gustavo. Cara, lateral direito improvisado na esquerda, fez um cruzamento com a esquerda. Gente, assim, o Flamengo está muito bem servido de lateral. A safra é muito boa, o Daniel Salles é um bom jogador.
E por falar em jogador cria da base, Vitor Hugo. Pois é, existia aí a indefinição se ele seria utilizado ou não. Ele quase foi cedido ao Famalicão, mas em cima da hora o Flamengo recuou por conta da repercussão negativa. E agora o departamento de futebol, na figura de José Boto, definiu que irá reintegrá-lo. Isso não quer dizer que ele continuará no Flamengo. Ele vai continuar treinando, fica à disposição do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-lo, ótimo. Mas se o Flamengo receber uma proposta, a ideia é emprestá-lo, sim. O Flamengo não tem desejo de ficar com ele, quero ficar com o Vitor Hugo. Não, é porque não tem proposta. E aí o Flamengo não tem o que fazer, vai reintegrá-lo. Até mesmo para ele continuar treinando e assim, em algum momento, caso necessite, ele ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Galera, Rodrigo Lopes, empresário, principal empresário aí do Carrascal, Jorge Carrascal, jogador que está próximo de ser reforço do Flamengo, mas ainda não está concretizada a negociação. E o próprio Rodrigo Lopes, eu falei com ele também, e ele falou, Vene, não tem nada certo ainda, tá? Os clubes avançaram, tá próximo, foi exatamente o que você disse, no caso eu falei para ele o que eu comentei aqui no vídeo, que o Flamengo mudou a proposta e o Dínamo se mostrou, digamos, aberta a receber a dar ok a essa nova proposta do Flamengo na forma de pagamento. E o Rodrigo Lopes, ele deu uma entrevista à imprensa russa falando sobre a negociação. Abre aspas para o agente. A negociação para a transferência de Carrascal ao Flamengo está na fase final. Os clubes estão trabalhando na documentação. É difícil falar em prazos exatos, mas espero que tudo seja concluído até o fim de semana. No jogo de hoje, Jorge certeza não jogará. Então, e aí ele foi e complementou. Não dá para dizer que está certa a negociação. E a entrevista foi para o repórter do Sport 24. O Flamengo está se movimentando nos bastidores e pode surpreender o mercado com uma grande contratação ainda nesta temporada. A diretoria rubro-negra tem como prioridade máxima o retorno de Lucas Paquetá, meio-campista revelado nas categorias de base do clube e atualmente no West Ham da Inglaterra. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o nome de Paquetá é tratado como fundamental pelo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e pelo diretor executivo José Boto. Ambos já estão diretamente envolvidos nas conversas e veem o jogador como peça central para fortalecer o elenco visando a reta final das competições nacionais e internacionais. Apesar de viver um momento de indefinição por conta de uma investigação relacionada a apostas esportivas, o cenário pode mudar nas próximas semanas. Pessoas próximas ao jogador acreditam que ele será inocentado, o que abriria caminho para negociações mais concretas com o clube carioca. Ainda segundo informações de bastidores, Paquetá já teria sinalizado o desejo de retornar ao Brasil e deixou claro que, em caso de volta, o Flamengo é sua única opção. Criado no ninho do urubu, Paquetá nunca escondeu seu carinho pelo clube que o revelou. Ídolo da torcida, ele mantém uma forte ligação emocional com o rubro-negro e vê com bons olhos a possibilidade de recomeçar em um ambiente onde é valorizado e pode voltar a ser protagonista. Internamente, a diretoria trata a possível contratação como um movimento estratégico que une identidade com qualidade técnica. O clube estuda alternativas para viabilizar a operação que, apesar de complexa, é vista como viável diante das circunstâncias atuais. Paquetá tem contrato com o West Ham até 2027, mas a incerteza sobre seu futuro pode facilitar uma saída antecipada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Paquetá será um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.